destaque no Panorama CBN. Cláudio Castro se alinhou a Daniel Vorcaro para investir mais de 3 bilhões em produtos do Banco Master, segundo a Polícia Federal. Flávio Bolsonaro divulga foto com Donald Trump na Casa Branca. STF derruba a punição de juízes com aposentadoria compulsória. Polícia da Bolívia prende chefe do PCC beneficiado por decisão de desembargador do Mato Grosso do Sul. Primeira caneta nacional aprovada pela Anvisa ainda não tem indicação para obesidade. Eu sou o Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de terça-feira, 26 de maio de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. A Polícia Federal fez nesta terça-feira a 8ª fase da Operação Compliance Zero ligada ao Banco Master. E o principal alvo é o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL. Os agentes federais saíram para cumprir 10 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em Brasília. Uma das buscas aconteceu na cobertura de Cláudio Castro, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Os policiais apreenderam 2 aparelhos de telefone celular. Um deles foi comprado recentemente, depois da última busca, no dia 15, e o outro estava sem uso. Não tem mandado de prisão contra o ex-governador. A ação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, e investiga um esquema bilionário de corrupção e lavagem de dinheiro. A suspeita é de desvio de recursos do Rio Previdência, que é um fundo que administra as aposentadorias e pensões dos servidores estaduais do Rio. O caso é o desdobramento da Operação Barco de Papel, que em fevereiro prendeu o ex-presidente do Rio Previdência, Davis Marcon Antunes. Segundo a PF, o então governador do Rio fez mudanças na cúpula do Rio Previdência para abrir caminho para os aportes bilionários em investimentos do Master. A decisão do ministro André Mendonça aponta que a relação entre Cláudio Castro e Daniel Vorcaro passou dos contatos institucionais e envolveu negociações ilícitas. A investigação começou com a análise do celular de Vorcaro, que os agentes apreenderam numa fase anterior. Mensagens no aparelho indicam que a liberação de investimentos dependia de alinhamento político com o ex-governador. A Polícia Federal identificou uma sequência de encontros entre Castro e Vorcaro no Brasil e no exterior que coincidem com aplicações gigantescas do Rio Previdência no Banco Master desde o fim de 2023. Ao todo, o esquema movimentou quase 3 bilhões e 700 milhões de reais. A apuração aponta ainda que os investimentos continuaram mesmo com pareceres técnicos contrários e alertas de órgãos de controle, como o Tribunal de Contas do Estado. A SEDAI, que é a Companhia Estadual de Águas e Esgotos, também aplicou mais de 200 milhões de reais no banco. Outro alvo central da operação é o empresário Ricardo Siqueira Rodrigues. Os investigadores apontam o empresário como o articulador e lobista responsável por intermediar a relação entre Daniel Vorcaro e Cláudio Castro. Esse cidadão foi delator da Operação Lava Jato em 2018, apontado como o maior operador de fundos de pensão do país. E essa é a segunda vez neste mês que Cláudio Castro foi alvo de buscas da Polícia Federal. No último dia 15, na Operação Sem Refino, os agentes já tinham apreendido um celular e um tablet do ex-governador. Antes da divulgação da decisão do ministro André Mendonça, o advogado Carlo Lucchioni disse que a operação tem motivações políticas. Tal qual a outra operação, isso para nós foi uma surpresa. Nós não conseguimos entender ainda que tipo de envolvimento podem ter atribuído a ele. Mas eu vejo isso tudo nesse momento aí que nós estamos passando, de eleições e tudo. Minha opinião é que isso é muito político também. A defesa de Cláudio Castro afirmou também que os contatos com Vorcaro aconteceram em agendas oficiais e institucionais e que o ex-governador jamais integrou qualquer comitê de investimentos do Rio Previdência. E o senador Flávio Bolsonaro, do PL, conseguiu a foto com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele foi recebido na Casa Branca, em Washington, no fim da tarde dessa terça-feira. O senador divulgou a imagem em que ele aparece em pé ao lado do presidente, que está sentado e sorrindo. Outra foto mostra Flávio e Trump com a mesma pose e com o deputado cassado Eduardo Bolsonaro e o amigo Paulo Figueiredo ao lado. Membros da comitiva disseram ao portal G1 que o encontro foi rápido, que documentos foram entregues a assessores e que Eduardo e Paulo Figueiredo entraram apenas para tirar a foto, antes de deixarem o local.
O encontro faz parte de uma estratégia da pré-campanha presidencial do senador para recuperar a imagem dele depois do caso Master, e Flávio Bolsonaro evitou confirmar que encontraria Trump até a divulgação da foto. O ministro Alexandre de Moraes, nessa terça, determinou que a Procuradoria-Geral da República se posicione sobre a possível investigação de Jair e Flávio Bolsonaro sobre o financiamento do filme Dark Horse. O pedido foi feito pelo deputado federal Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro. Ele quer incluir os dois na apuração que envolve o deputado cassado Eduardo Bolsonaro. O parlamentar afirma que o dinheiro do filme, negociado com Daniel Vorcaro, pode ter ligação com a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos para pedir sanções contra autoridades brasileiras e anistia para os investigados pelo plano de golpe de Estado. E a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que juízes que cometem infrações graves não podem mais ser punidos com a aposentadoria compulsória. Por unanimidade, os ministros seguiram o entendimento do relator Flávio Dino de que a chamada aposentadoria sanção foi extinta pela reforma da Previdência de 2019. Para o ministro Flávio Dino, manter o salário de um magistrado afastado por irregularidade é uma punição que não pune. Com a decisão, o Conselho Nacional de Justiça vai ter que aplicar uma pena menor ou acionar a Advocacia Geral da União para pedir a perda definitiva do cargo do magistrado diretamente no Supremo. O Conselho Nacional de Justiça aprovou por unanimidade, nesta terça-feira, uma proposta para criar um contra-cheque único para todos os juízes do país. Essa medida foi apresentada pelo presidente do Supremo e do CNJ, ministro Edson Fachin, e serve para padronizar a divulgação de tudo o que é pago aos juízes, impedindo que os vencimentos sejam fragmentados em folhas suplementares. Isso inclui os salários, as gratificações, as verbas extras, as diárias e as indenizações. E o principal objetivo é aumentar a transparência e facilitar a fiscalização sobre os chamados penduricalhos. A decisão vem no momento de forte cobrança do próprio Supremo para que os tribunais de todo o país cumpram o teto constitucional do funcionalismo público, que hoje está em cerca de R$46 mil. Durante a sessão do CNJ, o ministro Edson Fachin defendeu a medida e afirmou que a transparência não pode ser vista como uma ameaça para o Poder Judiciário. Um contra-cheque por magistrado. Afinal, o que se paga com dinheiro público não pode se esconder em múltiplas folhas. E, nesse sentido, o contra-cheque único permitirá uma maior transparência de todos os recebimentos. E os tribunais de todo o Brasil vão ter um prazo de 60 dias para fazer as adaptações e cumprir as novas regras. A medida vai valer também para o Ministério Público, porque o Conselho Nacional do Ministério Público aprovou também nessa terça uma resolução parecida que vai unificar os contra-cheques de todos os procuradores e promotores. Guerra no Oriente Médio. Segundo o jornal americano Wall Street Journal, Israel quer que o governo dos Estados Unidos inclua uma cláusula que garanta liberdade para as forças israelenses operarem no Líbano. Por outro lado, o governo iraniano insiste que a trégua só vai sair com o fim total dos combates em território libanês. Só nessa terça, pelo menos 12 pessoas morreram depois de um ataque aéreo de Israel no leste do Líbano. A tensão aumentou também depois que as forças americanas bombardearam lançadores de mísseis e barcos no Irã na noite de segunda, logo depois da gravação do Panorama. O Pentágono diz que agiu em legítima defesa para proteger tropas durante o cessar-fogo que está em vigor desde 8 de abril. E o Ministério das Relações Exteriores do Irã acusou os americanos de violarem o acordo. A Guarda Revolucionária disse que se reserva o direito de retaliar os ataques. Como o desgaste na guerra continua, o petróleo voltou a subir. No momento em que eu gravo o podcast, o barril do tipo Brent, com vencimento em agosto, sobe mais de 3%, cotado a $96. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, nessa terça, teve queda de 0,69% aos 176.589 pontos. O dólar comercial subiu 0,18%, cotado a R$ 5,02. O euro vale R$ 5,84, com alta de 0,1%. E a polícia da Bolívia prendeu nesta terça-feira, na região de Santa Cruz de la Sierra, o traficante Gerson Palermo, que é apontado como elo entre o PCC e cartéis de drogas. Ele estava foragido desde abril de 2020,
depois de ser beneficiado pela decisão de um desembargador do Mato Grosso do Sul. Palermo tem condenações de 126 anos de prisão e fugiu 5 horas depois de conseguir uma prisão domiciliar no início da pandemia da Covid-19. O benefício foi concedido em apenas 40 minutos pelo então desembargador Divoncir Maran, sem nenhum laudo médico a respeito de contaminação de Covid-19. Mensagens interceptadas mostram que assessores já sabiam da decisão antes mesmo do pedido ser protocolado. Por causa disso, o Conselho Nacional de Justiça puniu, na época, o magistrado com a aposentadoria compulsória em fevereiro agora desse ano, tipo de punição que é tão absurda que agora foi revista pelo Supremo Tribunal Federal. O ex-desembargador também é investigado por corrupção e lavagem de dinheiro. E a suspeita aumentou depois que a Polícia Federal descobriu que a esposa dele, Viviane de Paula, pagou uma obra de mais de 2 milhões de reais em dinheiro vivo. A prisão dessa terça foi uma ação conjunta com a Polícia Federal e a expectativa é que Gerson Palermo seja extraditado para Corumbá, em Mato Grosso do Sul. E o Brasil atingiu em 2024 a menor taxa de homicídios da série histórica, que começou em 2014. Mas o avanço convive com o crescimento de mortes sem causa explicada. Os dados são do Atlas da Violência 2026, divulgado pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. No ano retrasado, o país registrou 42.590 assassinatos. Esse número representa uma queda de 7,4% em relação a 2023 e uma taxa de 20 casos para cada 100 mil habitantes. A violência contra a mulher também caiu, 6,7%, com 3.642 vítimas, o menor patamar em 10 anos. Por outro lado, o estudo faz um alerta para os chamados homicídios ocultos, que são as mortes violentas por causa indeterminada. Em 2024 foram mais de 7 mil casos. Isso significa uma alta de quase 87% na comparação com o ano anterior. O levantamento mostra ainda que a violência continua concentrada na população jovem. Quase 20 mil pessoas entre 15 e 29 anos foram assassinadas em 2024, uma média de 54 mortes por dia. No recorte regional, São Paulo, Santa Catarina e o Distrito Federal registraram as menores taxas de homicídios do país. Já Amapá, Bahia e Pernambuco aparecem com os maiores índices. Entre as cidades com mais de 100 mil habitantes, 17 das 20 mais violentas estão no Nordeste. E o Brasil entrou pela primeira vez na faixa de muito alto desenvolvimento humano. É o que mostra o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, o IDHM. Esse índice foi divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Ele avalia saúde, educação e renda. E o indicador do país subiu para 0,805 em 2024, superando a barreira de 0,8 pela primeira vez na história. A educação foi a área que mais avançou desde 2012, enquanto a renda andou quase de lado, prejudicada pela pandemia. Apesar do avanço geral, o relatório aponta que a desigualdade de gênero e raça persiste. O IDHM dos homens ficou em 0,802, contra 0,798 das mulheres, uma diferença puxada pelos salários menores. Entre os negros, o índice é de 0,774, bem abaixo dos 0,851 registrados entre os brancos. A desigualdade também é regional. O Distrito Federal lidera o ranking nacional com o IDHM de 0,866, impulsionado por uma renda per capita de R$ 1.400. Na outra ponta, o Maranhão tem o menor indicador do país, com 0,745, onde a renda média é de R$ 482, um terço da maior. A Anvisa aprovou nesta terça-feira a primeira caneta nacional à base de semaglutida, a mesma substância do Ozempic. O remédio se chama Ozivy, do laboratório EMS, e vai combater o diabetes tipo 2 em adultos. Importante dizer que o medicamento ainda não tem autorização para ser usado para tratamento contra a obesidade. A liberação acontece logo depois do fim da patente da molécula no Brasil, que caiu em março. O remédio deve chegar às farmácias em até 30 dias. O preço máximo ainda vai ser definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, mas a fabricante promete uma redução de cerca de 30% em relação aos importados. Como o remédio exige receita médica em 2 vias,
o paciente vai precisar de acompanhamento para o tratamento, com uma injeção semanal. Uma diferença importante é o armazenamento. O produto nacional precisa ficar na geladeira o tempo todo, de 2 a 8 graus, mesmo depois de aberto. O mercado deve ganhar mais opções em breve, já que a Anvisa analisa outros 6 pedidos de registro de semaglutida. E o Ministério da Saúde acendeu o alerta por causa do surto de ebola na África e ativou o Plano de Contingência Nacional para Febres Hemorrágicas Virais. A República Democrática do Congo é o epicentro, com 220 mortes suspeitas, e a estratégia do Brasil prevê reforço na vigilância de viajantes para identificar suspeitos, isolar pacientes e monitorar contatos. Esse documento, atualizado em 2024, não prevê fechamento de fronteiras. O Brasil não tem voos diretos para a região afetada, o país nunca confirmou um caso e o risco é mínimo, já que o vetor natural, os chimpanzés, só existem por aqui em zoológicos. E olha só, uma mulher de 26 anos foi resgatada com vida depois de passar quase 2 dias desaparecida no mar, em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. Bruna Damari Santana da Silva foi encontrada por pescadores a cerca de 9 quilômetros da ilha de Búzios. Ela e o amigo Deoge Pereira Bernardino, de 28 anos, sumiram no domingo à tarde, depois de saírem de uma lancha para passear de jet ski na praia Ponta das Canas. A moto aquática foi achada vazia, à deriva, na segunda-feira de manhã. Bruna deu entrada no hospital com um quadro grave de hipotermia, provocado pela longa exposição à água fria, mas estava consciente e segue em observação. Enquanto isso, as buscas pelo piloto da moto aquática continuam. Na Grande Belo Horizonte, uma mulher de 41 anos foi encontrada viva depois de passar mais de 24 horas caída em um penhasco de 40 metros em um parque estadual. Ana Cláudia Rodrigues da Silva Souza foi jogada do local pelo ex-companheiro. A polícia localizou a vítima pendurada em uma árvore com a ajuda de um binóculo térmico. O suspeito, Silvanildo Amâncio de Araújo, de 52 anos, já foi preso no norte de Minas. A vítima tinha pedido uma medida protetiva contra o ex-marido no último fim de semana. Voltando ao noticiário internacional, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que o exército do país atacou o novo chefe do braço armado do Hamas, Mohamed Odeh, mas não confirmou se ele morreu. Odeh tinha assumido o cargo há uma semana depois da morte do antecessor no dia 15 de maio. Ele comandava a inteligência do Hamas nos ataques de 7 de outubro de 2023. Em Gaza, autoridades de saúde informaram que bombardeios israelenses em um campo de refugiados e contra um carro deixaram 7 mortos. E o mundo do jazz perdeu um dos seus maiores nomes. O saxofonista norte-americano Sonny Rollins morreu nesta segunda-feira, aos 95 anos, em casa em Nova York. Conhecido como o Colosso do Saxofone, o instrumentista nasceu no bairro do Harlem e foi um dos últimos representantes vivos da era bebop. Ao longo de mais de 6 décadas de carreira, ele lançou mais de 60 discos e tocou com lendas como Miles Davis e John Coltrane. O álbum mais famoso, Saxophone Colossus, de 1956, entrou para o Registro Nacional de Gravações da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, um reconhecimento dado a obras de relevância histórica e cultural. Ele também venceu prêmios Grammy, incluindo o melhor álbum instrumental de jazz em 2001, por This Is What I Do. Ele estava afastado dos palcos desde 2012 por causa de uma fibrose pulmonar. E a CBF definiu os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. 2 clássicos são os grandes destaques. Fluminense e Vasco voltam a se encontrar no torneio. No ano passado, o Vasco levou a melhor na semifinal, mas acabou com o vice-campeonato. Outro confronto de peso vai reunir o Corinthians, que é o atual campeão da competição, e o Internacional. O sorteio também colocou o Grêmio contra o Mirassol, Vitória diante do Atlético Paranaense e o Juventude contra o Atlético Mineiro. O Santos vai enfrentar o Remo, a Chapecoense joga contra o Cruzeiro e o Palmeiras pega o Fortaleza. Os clubes que vão ter a vantagem de decidir em casa
são Fluminense, Corinthians, Grêmio, Vitória, Juventude, Remo, Cruzeiro e Fortaleza. As partidas de ida vão acontecer nos dias 1º e 2 de agosto, que caem no sábado e no domingo, e os duelos de volta vão ser disputados logo depois, nos dias 5 e 6 de agosto, uma quarta e uma quinta-feira. E antes da última notícia, eu convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. Não esquece de escrever o seu nome e de onde você está ouvindo. Você já indicou o Panorama para alguém hoje? Manda o link pelo WhatsApp para quem você sabe que gosta de ficar bem informado e bem informada. E a Mariah Carey vai voltar ao Brasil, hein? E é em clima de Natal mesmo. A cantora vai fazer 2 shows em novembro. É a turnê Mariah Carey's Christmas Time. Vai passar por São Paulo, no dia 17 de novembro, no Allianz Parque, e pelo Rio de Janeiro, no dia 21, na área externa da Farmácia Arena. Essa vai ser a primeira vez que a artista traz o repertório natalino para o Brasil, incluindo esse sucesso aí, All I Want for Christmas Is You. O anúncio oficial aconteceu depois de uma ação de marketing na Avenida Paulista, em São Paulo, que brincou com o descongelamento da cantora, que é uma piada mundial sobre o retorno dela às paradas de sucesso sempre no fim do ano com essa música aí. A última apresentação da Mariah em São Paulo foi em setembro do ano passado, no Festival The Town. Os ingressos para os shows de novembro têm preços entre R$ 197,00 a meia entrada e quase R$ 10.000 para quem quiser ficar colado no palco. A pré-venda para clientes do Banco Itaú começa nesta quinta-feira, dia 28 de maio, às 10 da manhã, no site eventim.com.br. O público geral vai poder comprar os ingressos na próxima segunda-feira, dia 1º de junho, a partir do meio-dia. Com Mariah Carey, vamos encerrando essa edição do Panorama. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Bruno Carvalho e Juliano Fonseca. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Bianca Santos e eu volto na sequência. Até lá!